Romanos, capítulo 11. O capítulo 9 de Romanos, a carta de Shaul, de Paulo, é o passado de Israel. O capítulo 10 de Romanos, que Paulo, Shaul, escreveu, é o presente de Israel. E o capítulo 11, que vou ler, alguns versículos, é o futuro de Israel. Então, podemos dizer e notar que Paulo cuidou de Israel, desse assunto chamado nação de Israel. Importantíssimo falar sobre Israel. Está na Bíblia, está nas 14 cartas, epístolas, livros de Paulo. E o ataque da Pérsia, do Irã, sábado, né, de madrugada contra Israel, o Brasil quis ficar na neutralidade, embora eu não acredito que o Brasil esteja neutro, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não condenou o ataque do Irã, da Pérsia. Dizem que foi mais de 500, outros falam mais de 300 drones e mísseis, né, contra Israel. O primeiro ataque do Irã, que está a mais de 1.000 quilômetros da nação de Israel. Né? Isso aí é prelúdio, é sinal, é prelúdio, é aviso de que o Armagedon está programado para acontecer e vai vir. Embora o Irã não é a cabeça do Armagedon. A cabeça do Armagedon, que vai reunir uma federação de países, é a Rússia, o Gog, ou o rei do norte, Daniel 11:40 a 45. Né? O rei do norte é a Rússia. Né? Então eu quero ler aqui Romanos 11, o futuro de Israel, né? que concluir. Paulo está falando sobre Israel. Aqui, tanto aspira, Israel não conseguiu. Conseguiram, porém, os escolhidos. E os demais ficaram endurecidos. É um espírito de profundo sono. Está sobre os judeus e judinhos, os hebreus, os israelenses, há 2.000 anos atrás, desde o momento que eles crucificaram Machia e Yehoshua no Calvário, no Monte Caveiro, no Monte Gólgota. Lembrando que o Velho Testamento já avisava que os Iudim, os hebreus, os israelenses, os judeus iam fazer isso na figura de José, filho de Jacó e Jacob, quando foi vendido pelos seus irmãos. Uma maldade, né? Por 30 moedas de prata. Recusou ir para a cama do adultério com a mulher do Potifar, foi para a prisão, era um homem espiritual, intérprete de sonhos, virou governador do Egito. Né? Salvou Israel da seca, da fome. Tudo isso está prestes a acontecer. Eles crucificaram o Machia sem saber que o Machia Yehoshua era o Senhor da Glória, o Rei da Glória. Paulo diz isso em Coríntios. Se os judeus soubessem, os príncipes desse mundo soubessem que Yehoshua Machia era o Senhor da Glória, nunca teria crucificado. Mas como a maldade dos 11 irmãos de José, dos irmãos de José, né? Vamos excetuar o pequeno Benjamim, eles fizeram, os 10 fizeram com José, aquilo redundou, o resultado foi salvação da fome, da falta de alimentação. E José ainda casa com uma mulher egípcia, gentílica, né? Asenate Paniá casou-se com um egípcio. E no final das contas, quando o Machia, o verdadeiro Machia, pisar no Monte das Oliveiras, Zacarias 13, e lá tem 150 sepulturas, um grande cemitério. Conhecendo as escrituras, reis, monarcas, nobres, rainhas, grandes homens, preferiram sua sepultura no Monte das Oliveiras. Porque há uma profecia de que o Machia e Yehoshua vai pisar os pés ali e rachar o monte no meio. Né? E ele está, acho que a 4 quilômetros, poucos quilômetros assim, dá para ver, poucos minutinhos de ônibus do Monte das Oliveiras ao Monte Sião, né? Onde vai se estabelecer ali o trono do Ben Davi, Ben Yosef, né? Ben quer dizer filho, né? Abba, pai, Ben, filho, Roa, HaKodesh, Espírito de Deus, Espírito Santo. Então, Ben Davi é Yehoshua.
crucificado. É ele que vem. É ele que vai se sentar ali no trono, no Monte Sião. Mas antes no Monte das Oliveiras. Mas tudo isso era tipologia. Tinha que acontecer a crucificação, a rejeição, ele ser vendido por 30 moedas de prata, como José estava dentro da prisão, um padeiro e um copeiro. O faraó levanta e o outro faraó mata na cruz. Tinha 2 ladrões. Veja que é uma figura, não? Um se salva e o outro se perde. Não? Um vai ao paraíso com Yehoshua, o outro vai ao inferno. William Marion Branham, o profeta de Deus, diz: eram 4 cruzes naquele dia no Calvário, porque o diabo em carne, Judas Iscariotes, morreu enforcado num pé de sicômoro, madeiro. A corda arrebentou, o Judas não prestou nem para morrer. As tripas dele lá, abriu lá a barriga, né? Caiu numa pedra pontiaguda, né? Então Judas vai ao inferno, filho da perdição, regressa, retorna ao inferno e leva um ladrão. E o filho do Criador, Yehoshua, regressa ao paraíso e leva o ladrão arrependido. Eram 4 cruzes. Falou o profeta William Branham, qual eu creio. Eu só estou aqui nesta hora ensinando a sã doutrina. Eu não posso ensinar ordem, conduta e doutrina do Tabernáculo Branham de Jeffersonville, porque ela não é a mesma doutrina de Paulo. Mas muitos ensinamentos, e principalmente as profecias de William Marion Branham, eu respeito. E o próprio William Branham, onde ele está nesta hora, na 6ª dimensão, sabendo que tem um homem na Terra, aqui no Brasil, pregando a sã doutrina de Paulo, se ele souber disso, ele ficaria muito feliz, né? Embora ele profetizou que haveria de vir ainda um profeta que pregaria a palavra original. Ô, pregador, mensageiro André Luiz, você é esse profeta? Eu não sou profeta, eu não tenho pretensão de ser profeta, mas um pregador. Um pregador. Se aparecer alguém que se diz profeta, eu vou ver. Se ele sair uma vírgula de Paulo, eu não seguirei. Tem que pregar que a mulher tem que lavar os pés na hospedagem, 1 Timóteo 5,10. Tem que pregar que a mulher só é submissa, está debaixo da autoridade do seu marido, 1 Coríntios 11,10. Se ela usar o véu no ônibus, no centro da cidade, na praça, em público. Tem que pregar o ósculo santo, beijo santo, a saudação, Romanos 16,16. E assim, toda a Bíblia, como eu tenho pregado aqui. E eu não sou profeta, não pretendo ser profeta. Mas alguém deveria aparecer nesta hora para pregar. E os demais ficaram endurecidos. Israel, até o Monte das Oliveiras, ou até os 144 mil, né? Após o arrebatamento, já na construção do 3º templo, haverá o arrebatamento. Após a construção, a morte das vacas vermelhas, aparecerá Moisés e Elias, que chamará os 144 mil com as suas pregações. Então esse endurecimento, esse sono profundo, essa cegueira dos Iudim de Israel vai acabar. Como acabou a cegueira dos irmãos de José, quando José, governador, estava mascarado de governador, mostrou quem ele era, a sua verdadeira identidade. Houve um assombro. Você conhece todo o plano que José colocou para que seus irmãos sofresse angústia, lá o cálice, lá na bolsa lá do Benjamim, o Benjamim retido, não? Já tinha, eles disseram, nosso pai Jacó não vai aguentar, não? José já foi, agora Benjamim. Então, o Iosef, filho de Jacó, programou tudo, está tudo programado. Israel vai para o Armagedon. Haverá angústia de Israel. Daniel 12, fala que isso vai obrigar o grande príncipe Miguel descer para salvar Israel. A batalha é tão feia, é tão horrorosa, é tão grandiosa. Nos últimos dias, no Armagedon, no Vale do Meguido, do Megido, em Nazaré, no norte de Israel, que vai obrigar o grande príncipe Miguel descer. Com o livro da vida. E salvar os que têm seus nomes escritos no livro da vida. A Bíblia fala que a última batalha do Armagedon é ali.
É ali que, de pé, em pé, que os olhos dos homens apodrecerão, que a pele humana apodrecerá, a língua dos homens apodrecerá. O que é isso? Plano Sansão, radioatividade, bombas atômicas. Isso está descrito aí em Zacarias 14, versículo 2, Jeová mesmo, o Pai, Deus o Pai, o Criador, diz: eu vou trazer todas as nações contra Jerusalém. Eu mesmo vou sair em batalha em favor de Jerusalém. Essa será a praga que será lançado contra quem vier contra Jerusalém. Os olhos apodrecerão, a língua apodrecerá, a pele dos seus corpos de pé em órbita apodrecerá. Está tudo escrito aí na Bíblia. A angústia de Israel. E os demais, Paulo diz aqui em Romanos 11:7, os demais ficaram endurecidos. Porque um pequeno grupinho que formou a Querrilá, lá em Atos 1, Atos 2, Atos 3, 3.000 almas, né? Atos 2, de Iudinhos lá que creram na pregação de Pedro, de Quefas. Lá estava Jacó, Tiago, Ioanã, João, os 12 apóstolos. Um pequeno número de Israel creu e formou a primeira Quenesiã, a primeira congregação e a primeira Querrilá. Não formou o cristianismo. A mãe do cristianismo é a Igreja Católica Romana. O pai é Constantino. A patrona é Helena, mãe de Constantino. Então, toda a igreja cristã, seja protestante, pentecostal, deuteropentecostal, pertence a Roma. É por isso que está essa bagunça aí. Mesmo o candomblé, a macumba entrou dentro das igrejas. As pessoas estão rodando igual um peão dentro das igrejas. Ninguém vai expulsar isso das igrejas, porque numa rua é 40, 50 igrejas. Não tem que ir lá, comunidade, como era dos Ihudim, dos judeus. Não tem congregação como era de Quefas, Pedro, como era de Paulo, como era de Jacó, Tiago, como era de Ioanã. É uma bagunça. O dízimo, que é o dízimo mesmo, que pertence só aos levitas, cada igreja que abre na avenida, 50, 70 igrejas, que é dízimo. Dinheiro fácil. Pastores não querem trabalhar, querem comer o suor dos outros. Então, Israel está endurecido, mas o Mashiach veio para os seus, os Iudinhos, João 1, Ioanã 1, versículo 11 e 12. Os Iudinhos rejeitaram, mas nem todos. Houve um grupo lá que formou a primeira Querrilá. A primeira Querrilá, comunidade, a primeira Quenesiã, congregação, sobre a qual o Mashiach, o Jua, disse: sobre esta pedra edificarei a minha Quenesiã, a minha congregação, foi formada de judeus, Iudinhos. Não de cristãos. Eu não prego Cristo grego. Como que o Mashiach, os judeus estavam esperando um salvador grego? Salvador grego foi Alexandre o Grande, para os gregos. Os gregos vieram, e Ioanã, João 17, vê o Mashiach, ele não dá entrevista, mesmo Filipe dizendo: os gregos vieram de longe, cruzou a Europa, o mar Mediterrâneo, para lhe ver, Yehoshua Mashiach, o Senhor dará uma entrevista aos gregos. Só fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não deu entrevista. Então eu prego Mashiach. Tal como Quefas, Pedro, Jacó, Tiago, Ioanã, João e Shaul, Paulo pregavam. Eu não prego Jesus. Isso é latim. A letra J faz 500 anos. Desde 1524, com o gramático Jean-Georges Tricine, embaixador da Igreja Católica, a serviço do Papa Leão X em 1524, no tempo que Martim Lutero estava vivo, ou seja, era Lutero retirando 8 livros da Bíblia, que ele tirou também a carta de Jacó, de Tiago, retornou na segunda edição. Mas era Lutero retirando 8 livros da Bíblia e Jean-Georges Tricine mudando, olha, a fonética do I para o J. Daí vem o nome de Jesus. A marca da besta. Todo mundo acha que vai ser salvo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você está dentro da Igreja Católica. William Branham disse, em suas últimas pregações, ungido dos últimos dias, eventos modernos, finais, explicado por profecia, tantas pregações, William Branham dizia:
seremos apanhados com a marca da besta e não saberemos o que é. E quando soubermos o que é, será tarde demais. Veja, ele disse que quando Lutero trouxe o batismo na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Mombrando disse na mensagem, os ungidos dos últimos dias, isso aí é a marca da besta. E eu estou aqui para dizer hoje que o nome de Jesus Cristo é a marca da besta. Grego-romano, regalo, presente grego-romano. A marca de Deus é Yehoshua Mashiach. Que o nome Yehoshua tem Yud, Rei, Vav, o trigrama. O pai é Yud, Rei, Vav, Rei. Pode olhar aí, na escrita em hebraico. O nome Yehoshua é em hebraico, era o mesmo nome de Roché, não é Josué. É Roché que em Números 13 Moisés cambiou, modificou o nome de Roché, Osés para Yehoshua. Nataná, a Bíblia dos Hebreus, o 6º livro, chama-se Yehoshua. Portanto, o nome do Filho do Criador aparece por inspiração divina a Moshe, a Moisés, no 6º livro da Bíblia. Não tem J no Velho Testamento, Josué. Não tem Jesus no Novo Testamento. A mãe da letra J é a Igreja Católica, o pai da letra J é o embaixador da Igreja Católica, Jean Georges Trescina, na Alemanha, já em 1524. Vocês ouvem a verdade. Você quer ficar duro, endurecido, ignorante, incrédulo, indiferente ao que eu estou pregando? Fique, é um problema seu, não é meu. Eu falo como William Branham, eu devo pregar, cuidar da semente eleita, salvar. Eu não dou conta de salvar nem eu mesmo, aí é só o Criador, Jeová e seu filho Yehoshua que pode salvar. Os demais ficarem endurecidos. Está chegando a hora de Israel terminar o seu tempo de endurecimento, como está escrito. Deus, como está escrito, Deus um espírito de torpor, sono profundo, né? Olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Hoje, 2024. Mês de abril. Ou seja, quando Israel está em guerra em casa, já estava em guerra 6 meses contra o Hamas, né? Além do Hezbollah no Líbano, sempre está atacando Israel com mísseis. Está lutando contra o Hamas, os terroristas da Jihad Islâmica, Hamas, Al-Qassam em Gaza, está lutando contra o Hezbollah e agora aumentou mais um outro país, a Pérsia, o Irã, e vai aumentar mais ainda. Embora eu acredito que antes do Armagedon tem que aparecer o anti-Mashiach. Menel Schuyilson, né? O Rebbe de Lubavitch, tem um vídeo dele aí na internet, quando Benjamin Netanyahu era bem novinho ainda, há mais de 25 anos, foi visitar ele lá em Nova York, esse Rebbe, né? E ele dava $1 para cada pessoa que visitava ele. Era a linha desse Rebbe, né? O Rebbe de Lubavitch, acho que ele era da Ucrânia. E por causa da guerra mundial, ele veio vindo para a França, chegou nos Estados Unidos, fundou muita sinagoga, muitas escolas. É considerado no judaísmo ortodoxo como a manifestação do 7º Messias. O Jared Kushner passou nas mãos do Rebbe de Lubavitch, Menel Schuyilson, né? Mesmo Benjamin Netanyahu também passou, e eles filmavam. E o Rebbe falou para o Benjamin Netanyahu, cadê o Mashiach? O que você está fazendo para o Mashiach aparecer? Temos que apressar a vinda do Mashiach. E é dita ali uma profecia do Rebbe de Lubavitch que o Benjamin Netanyahu vai apresentar o Mashiach para os judeus. Agora é claro que é um falso Mashiach, né? E o verdadeiro, eles crucificaram na cruz do Calvário, do Monte Gólgota, da caveira, há 2000 anos atrás, e ele ressuscitou ao 3º dia. Mas Israel agora vai receber o falso Mashiach, porque Yehoshua, Mashiach disse, eu vim em nome do meu Pai. João 17,6, eu manifestei o nome do meu Pai. O nome dele era Yehoshua. Tinha o Yud, o Rei e o Vav, YHW. Outro virá no seu nome. É esse aí que o Rebbe de Lubavitch profetizou. E que o judaísmo, arquenazista, serfadista, falacha, todas as divisões do judaísmo moderado, ortodoxo, radical,
ultra-ortodoxo vem pregando a vinda de um Mashiach. Eles riem dos cristãos. Eu quero ver um judeu rir de mim. Eles riem dos cristãos que pregam Jesus, porque o judeu sabe que Jesus quer dizer porco. Mas eu estou pregando é Yehoshua. O mesmo nome que Moisés cambiou, modificou de Osés. Não é Josué, é Roché. Eu quero ver um judeu rir de mim. Eu não prego Jesus, eu não prego porco. Eu prego Yehoshua, que quer dizer Yud, Re, Vav, Re, salve, Yehová, salva. Não há letra J no hebraico. Mas esse Rebbe profetizou que o Benjamin Netanyahu trará o Mashiach. Claro que é o falso Mashiach. Agora, como é que está o mundo? A popularidade do primeiro-ministro de Israel está lá embaixo. Se houver uma eleição hoje, o Galã lá, chefe de defesa, ganharia. Mas o que está acontecendo no mundo? Eu não estou a dizer que essa profecia do Mendel lá, Shuilson, Rebbe de Lubavitch é verdadeira. Mas o Netanyahu, ele sabe que há eleição em novembro nos Estados Unidos e ele é a favor de Donald Trump, como muitos evangélicos. O mundo evangélico quer a volta de Trump. Inclusive eu vi outro dia, o Trump está vendendo a Bíblia patriota. Quer trazer a Bíblia de volta, quer reviver o cristianismo, quer trazer a oração de volta, quer fazer os Estados Unidos da América do Norte voltar a ser cristão. Voltar a ser cristão. Então, o Biden, que é um presidente católico, não gosta do Benjamin Netanyahu. Ele é a favor do Estado de Israel, mas não é a favor do governo de Israel. Tenta separar o Estado de Israel do governo de Israel. Eu também não sou a favor de Likud. Da política de Israel, do governo de Israel, eu sou a favor da monarquia. Acredito que o milênio vai ser estabelecido na terra por Ben Davi, Ben Yosef, por Yehoshua Mashiach. Depois do Armagedon, da grande tribulação. Mas eu sou a favor do Estado de Israel. Eu sou a favor do Estado de Israel e o Brasil tem a bênção de fazer o Estado de Israel vir em existência em 29 de novembro de 1947 por um gaúcho de Alegrete chamado Oswaldo Aranha. Mas na atualidade o presidente do Brasil não é a favor de Israel. Veja o ataque do Irã, o Lula, o Mauro Vieira, o chanceler, ficou neutro, ou seja, não ficou neutro coisa nenhuma, estava a favor dos Iatolá da Pérsia, Iatolá Khamenei do Irã. Isso aí pode atolar, e Iatolá vai atolar o Brasil. Porque sempre há consequências. E cuidado com a língua. Gênesis 12, Números 24. Quem abençoar Israel será abençoado. Quem amaldiçoar Israel será amaldiçoado. Hugo Chávez, da Venezuela, diz que no mais profundo das suas entranhas, ele amaldiçoava o povo judeu, amaldiçoava Israel, chamava Israel de estado genocida e morreu de câncer. Cuidado com sua língua. E todo mundo vai pagar. O que você plantar com a sua língua, você semeando, você vai colher. Cuidado com a sua língua nessa hora. De como que você se dirige a Israel. O nome Israel, antes era Jacó, Jacó. Foi o próprio Criador que mudou o nome Jacó para Israel. O príncipe de Deus, Israel é a nação de Deus. Nação de Deus não é América do Norte, Estados Unidos, não é Inglaterra, não é França, não é Alemanha. Não é nem o Brasil. O Brasil só tem a bênção de ter ajudado o Estado de Israel voltar a existir. A nação do Criador é Israel. É do Monte Sião, Jerusalém, Jerusalém, que o Criador vai estabelecer o milênio. O Monte Sagrado. Então toma cuidado. Então eles dizem que o Benjamin Netanyahu quer fazer essa guerra prolongar até novembro, quando haverá eleição nos Estados Unidos, e ele é amigo do Donald Trump, não do John Biden. Ele quer a volta do Donald Trump, o genro do Donald Trump, que é judeu. Jared Kushner é o pai lá dos acordos de Abraham, no Emirados Árabes Unidos.
onde tem uma mesquita, uma igreja, uma sinagoga, e o Papa de Roma, o Francisco, quando viu esses acordos de Abraão, a qual o Bahrein, vários países árabes já entraram. A Arábia Saudita, do príncipe Bin Salman, só congelou. Só está aguardando a guerra terminar para voltar, para normalizar com Israel. Porque nem a Arábia Saudita é a favor, eles são sunitas. Eles não são a favor dos xiitas da Pérsia. Agora, a Jordânia ajudou Israel nesse ataque. Abriu espaço aéreo para os aviões da Inglaterra vindo do Chipre, já passando pela Jordânia, país árabe, né? Olha a Jordânia aí, os filhos de Amon, né? Daniel fala. Esses não seria contra Israel. Os filhos de Amon, olha, ajudando Israel. Mesmo a Arábia Saudita ajudou com inteligência. Porque a Arábia Saudita é sunita e não gosta de xiita, que é o Irã. Já estava em guerra. Em problemas com o Irã. É claro que a Arábia Saudita se posiciona a favor de Israel nessa hora, por causa dos acordos de Abraão. E o pai desse acordo de Abraão é o genro do Donald Trump, Jared Kushner. Em Nova York, ele sendo um multimilionário, tem um edifício e o número do seu grande prédio lá, o prédio rico, milionário, está lá, 666. Para quem gosta de teorias, muitos evangélicos estão pregando, é o Jared Kushner que será o anti-Mashiach. Então que pregue, mas que o anti-Mashiach está chegando. Que a construção do templo virá. Que Israel já tem vacas vermelhas trazidas do Texas. Gastou $500 milhões em vacas vermelhas. Já está lá em Israel. Israel já tem o material do templo. E Paulo disse, quando disserem que a paz no mundo haverá repentina destruição. Do jeito que os focos de guerra estão na terra, na Ucrânia, há 2 anos, em Israel agora, em Gaza, o Hamas, contra o Hezbollah agora, contra o Irã aqui. O Maduro disse que os Estados Unidos estão fazendo base militar secreta na Guiana, Essequibo. Ou seja, os Estados Unidos colocou um porta-avião nuclear aqui no Atlântico Sul para intimidar o Maduro. Pode haver guerra em Taiwan com a China. A Coreia do Norte já avisa que é hora da guerra contra o Japão, contra a Coreia do Sul. Ou seja, a terra está toda cheia de focos de guerra. E o Donald Trump disse que ele acabaria com a guerra em um dia se ele voltar à Casa Branca. É a promessa do Donald Trump, trazer paz. Mas eu repito e digo, há um presságio sobre a vice-presidente dos Estados Unidos chamada Kamala Harris. Quando o John Biden ganhou em 19, assumiu acho que em 2020, houve um eclipse que só repete a cada 600 anos. No dia que ele tomou anestesia, por 90 minutos a Kamala Harris, que é uma mistura de indiano com jamaicano, virou presidente da Casa Branca. O eclipse atingiu naquele dia. Aquilo é um aviso. Como Alexandre o Grande foi invadir a Pérsia, meio dos persas do rei Dario, houve um eclipse naquela hora ali, na lua, né? Escureceu tudo. E o exército de Alexandre disse, vamos embora porque somos minoria, os gregos, o exército grego, vamos perder para os medos persas. Isso é um presságio dizendo que nós vamos fracassar. Alexandre interpretou o presságio e diz, não, isso aí é a vitória dos gregos. E os gregos ganharam. E Alexandre o Grande, com 33 anos, conquistou o Egito, a Pérsia, conquistou tudo. Morreu frustrado porque não tinha mais nada para lutar, mais nada para conquistar. Nós estamos chegando ao tempo do fim. Presságios, Criador, Jeová e seu filho Jeojú está enviando presságios, avisos, eclipses. É claro que os falsos profetas estão aí também para interpretar. Como eu vi gente pregando, tira seu dinheiro da conta, no dia 8 de abril, o eclipse nos Estados Unidos, vai vir um apagão de 3 dias. Isso aí é coisa do Padre Oliveira da Igreja Católica Protestante, Pentecostal. Vocês estão pregando coisa do Padre Oliveira. E eu disse aqui, se você tirar seu dinheiro do banco, depois os falsos profetas de igreja vão fazer você ofertar para eles. Não tire, não pague dízimo.
Isso é só para Yehudim, judeus, para a tribo de Levita. Pare de dar dinheiro a falsos profetas para ter casonas, mansões, carrões, riqueza e não trabalharem. E um pastorzão não precisa trabalhar, é só comendo bem, engordando e com o dedo dando ordem. Não? Ele nem pega esses presidentes de igreja, nem pega no carrinho com concreto para construir templo. Ele só vai lá cortar a faixa, inaugurar o templo. Né? São patronos, são donos das igrejas. Deu-lhes Deus um espírito de topor, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E você sabe que essa profecia de Isaías, o Mashiach Yoshua disse, vocês têm ouvidos e não ouvem, têm olhos e não veem, vocês estão cegados. Com os vossos lábios vocês me louvam, mas é em vão. Ele disse que a nação estava cegada e levaria ele à crucificação, como levou a crucificação. Mas tudo aquilo ali era profecia, tipo, como eu já expliquei aqui, um tipo de José, filho de Jacó, de Jacob. Disse também Davi que sua mesa se transforme em cilada, em armadilha, em motivo de tropeço e justa paga. Que os seus olhos fiquem escuros para não ver, e faz que eles tenham sempre seu dorso encurvado. Aí Paulo diz aqui, então pergunto, teriam eles tropeçado para cair? É uma pergunta, de modo algum. Mas a sua queda resultou a salvação dos gentios. Nós somos salvos hoje porque os judeus, os judinhos foram cegados, estão com espírito de profundo sono. O que eles rejeitaram é o que a palavra original está trazendo hoje, o nome do Mashiach. Todos que creem no nome de Yehoshua Mashiach vão se tornar filhos do Criador, filhos de Deus. Não é no nome de Jesus. Eu sei, irmão Breno pregou o nome de Jesus, Martim Lutero pregou a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não prego isso, eu não posso pregar isso. Estamos no fim dos tempos, às vésperas de uma terceira guerra mundial. O Armagedon a caminho. É hora de pregar o Mashiach. Não é Messias, não é Cristo, é o Mashiach. É hora de pregar Yehoshua. Não é Jesus, é Yehoshua. Para que os filhos de Deus se manifestem. Toda a natureza geme com dores de parto. Só teve um descanso no Covid-19, quando os homens e mulheres ficaram trancados dentro de suas casas. E na Sardenha, na Itália, o rio lá estava tão poluído que os homens e mulheres como animais presos dentro de casa, as águas purificaram e os golfinhos voltaram a entrar dentro da Sardenha. Mas a Covid foi embora. 12 de março fez 4 anos. Por isso que eu digo que ainda não foi a grande tribulação, porque a tribulação só dura 3 anos e meio. O Mashiach Yoshua pregou 3 anos e meio. Metade da última semana das 70 semanas de Daniel. Da semana número 70. Só resta 3 anos e meio, não se engane. De novo a natureza está sofrendo aí. Com carnaval, futebol, show. A Madonna vem aí. Em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ela vem aí com toda a sua imoralidade. Com uma mulher que já tem mais de 70 anos. Vem com sua irreverência. A irreverência da América do Norte. A irreverência dos Estados Unidos da América do Norte. Uma mulher velha, cheia de maquiagem plástica, a qual os brasileiros idolatram. Mas o fim também está vindo. Vai no show da Madonna, em Copacabana. Estamos à beira do fim. No limiar do fim, às vésperas do fim. Vá se divertir. Na Babilônia foi a mesma coisa. O rei Belsazar lá bebendo nos cálices sagrados do tabernáculo lá de Moisés. Em uma mão escreveu na parede, Tekel, Faisi, pesado, fosse na balança, ó Babilônia, chegou o seu fim. Uma mão poderosa escreveu. E a Bíblia, a voz de Deus está dizendo que estamos
bem perto do fim, só não vê quem não quer ver. Então pergunto, teriam eles tropeçado para cair, Israel? Paulo diz, de modo algum, mas a sua queda resultou em salvação dos gentios. Houve 7 eras da igreja. Onde tudo era chamado de cristianismo. A igreja de Éfeso 1, Apocalipse 2 e 3, igreja de Esmina 2, tudo foi chamado de cristianismo. Igreja de Pérgamo 3, igreja de Tiatira 4, igreja igreja de Pérgamo 3, Tiatira 4, igreja de Sardes, Reforma 5, igreja de Filadélfia 6, tudo chamado de igreja. E igreja de Laodiceia. Agora é uma era efesiana, como no princípio, ao invés de igreja é keynesiana. Ao invés de comunidade evangélica é Kehilá. Agora voltamos ao hebraico, porque Yehonan, João 4:22 diz que a salvação vem dos judeus, dos Yehudins. Temos que voltar aos Yehudins, à fé original dos apóstolos, dos 12 apóstolos, mas mais de Shaul, porque somos das nações. Devemos voltar às 14 cartas de Paulo. É a salvação terminando. É o tempo das nações terminando. Para lhes excitar o ciúme. E sua queda reverte em riqueza para o mundo. E seu esvaziamento em riqueza para os gentios. Quanto maior fruto não dará a sua totalidade. Aí Paulo vai dizendo aqui. Eu leio, por exemplo, Romanos 11:25. Não quero que ignoreis, irmãos, esse mistério. Para que não vos tenhais na conta de sábios. O endurecimento atingiu uma parte de Israel até que chegue a plenitude das nações. É o final das 7 eras que William Branham pregou, mas já estamos na última, com 118 anos. Né? William Branham morreu em 65, esse ano faz 59 anos da morte de William Branham, com 118 anos Laodiceia, quer dizer que William Branham partiu na metade da era. E William Branham diz, na referência 271, senhores, esse o tempo, o mensageiro vem no final da era. A pergunta é, onde está o mensageiro que William Branham disse que viria no final da era de Laodiceia? Cadê a pregação que faria voltar a fé original aos Yehudim, aos judeus, a Israel, primeiramente? Não quero que ignoreis, irmãos, esse mistério, para que não vos tenhais na conta dos sábios. O endurecimento atingiu uma parte de Israel até que a plenitude das nações complete, não termine. Assim todo Israel será salvo, conforme está escrito. De Sião virá o libertador, do monte Sião. Né? E afastará as impiedades de Israel. Rave, homossexualismo, lesbianismo, sodomismo, judaísmo, essas divisões de religiões judaicas. Isso aí tudo vai acabar. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar seus pecados. Agora lembra-te que em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, está escrito, Jacob, Tiago diz, que dentre as nações, Deus estaria retirando um povo para o seu nome. E qual é o nome que você deve ser batizado hoje? Quando o Brasil diz estar neutro, eu não vejo o Brasil neutro, eu vejo o Brasil, o governo do Brasil contra Israel. Que nome você deve ser batizado hoje? Quando as igrejas apoquentaram, apostataram, rebelaram contra o Evangelho, o Santo Evangelho de Paulo. Não tem nada a ver aquele lá, comunidade, keynesiana, congregação, com essas igrejas hoje. Com mulheres de maquiagem, calças compridas, cobrando cachê de 50, 20 mil reais para pregar, imitando os homens, né? Tá tudo podre no mundo das igrejas. Qual é o nome que Jacob, Tiago disse que Deus iria tirar das nações um povo para o seu nome? Que nome era esse? Ora, é o nome de Yehoshua. De volta agora, aqui nessa Bíblia da editora católica Paulo, né? Para Mateus 1:21, no rodapé, deram no rodapé. Dizem aqui que o nome em hebreu quer dizer, o nome em hebreu é Yehoshua, quer dizer Jeová salva. A oportunidade está aqui, é a última. Eu acredito que estas pregações são as últimas pregações para as nações,
para o mundo, para a humanidade. Ou nós voltamos à palavra original, ou então não volta. Acredito que poucos vão voltar. Poucas mulheres mostrarão que estão debaixo da autoridade do seu marido, como? Costurando roupa rasgada, colocando botão nas camisas. E nem camisa eu prego mais, agora eu prego é túnica. Mais tarde deve vir um manto. Era assim que Dorcas, a costureira, em Atos 9:29, fazia as roupas santas, dos kadosh, dos santos, para aquele lá primitivo, aquele nesse ano primitiva, mantos e túnicas. A túnica já voltou. Mais tarde deve vir um manto. Se a túnica é caso de riso, porque as pessoas riem de mim, um homem de vestido. Depois tem gente que diz, só falta na água, né? Já está de vestido, outro diz, num calor desse. Como é que você usa um vestido desse? Você é judeu? Que religião é essa? Você é padre? Não, a túnica voltou. Na cruz, a Bíblia diz que eles rasgaram os vestidos em partes de Yoshua, mas a túnica eles não rasgou. Quem tiver 2 túnicas, dê uma, disse João, para quem não tem. E quando for curar os enfermos, expulsar os demônios, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, e pregar de cidade em cidade, não leve 2 túnicas. Veja que a túnica é bíblica. Apocalipse 1:13. E eu vi o Filho do Homem. João vê com as 7 glórias com a túnica comprida. Uma túnica comprida. A túnica volta. Porque o verdadeiro evangelho precisa mudar a roupa. Foi assim no Éden, Deus mudou a roupa de Eva e Adão, de Adão e Eva, era folha de figueira. Short é folha de figueira, bermuda é folha de figueira, saia rachada é folha de figueira, vestido apertado é folha de figueira, mulher de calça, pantalão é folha de figueira, camiseta é folha de figueira. O verdadeiro evangelho, ele chega. E quando ele chega, ele muda as vestes. Se não muda as vestes, você quer falar em língua, quer curar, você quer ressuscitar a morte, não quer nem mudar a sua maneira, o seu guarda-roupa, a sua maneira de vestir, então isso não é evangelho. Ao que vencer, eu darei vestidos, e é compridos, né? Longos, para andar no paraíso de Deus. Mas antes de entrar no paraíso, lembra que Adão e Eva já estavam em pecado, e antes de Deus expulsar eles do paraíso, Deus cobriu de túnica, mostrando que só vamos voltar ao paraíso de túnica. É preciso mudar as vestes aqui agora. Ou então você não entrará no paraíso. Vai com sua igreja. Igrejas são portas do Hades, do inferno. Mas se você quer ir para o céu, vá na base da palavra, no que a Bíblia diz. Abrir-se aos livros no grande trono branco. Aí vai abrir Romanos, vai abrir Coríntios 1 e 2, Éfeso, Gálatas, Tessalonicenses 1 e 2, Timóteo 1 e 2, Tito, Filemão, Hebreus, Timóteo 1 e 2. Os 14 livros de Paulo vai ser aberto. Cada um foi julgado pelas coisas que estavam escritas nos livros. Plural, não? A Bíblia. E aquele que não foi achado o seu nome no livro da vida foi jogado dentro do lago de fogo. Então, vá pela Bíblia. Porque é pela Bíblia, disse William Branham. É pela palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. No princípio era a palavra estava com Deus, o verbo. E o verbo era Deus. William Branham diz que quem vai julgar o mundo é a palavra, é Yehoshua. Ele falava Jesus e eu falo Yehoshua hoje. Não erre. Você não tem que errar. A pregação é muito clara. É proibido pagar dízimo. Eu não estou pregando para você me dar dinheiro, oferta, dízimo. Pessoas me ligam, me dê seu pix. Eu não vou dar pix e coisa nenhuma. Quero pregar de graça, gratuitamente, como Paulo Shaul pregou, para ver se Deus aprova a minha pregação. Para ver se essa pregação salva alguém. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra do Mashiach. Não? Você fala Cristo, eu falo Mashiach. Olha aqui, Jeová, Deus o Pai, abençoe essa pregação e também seu filho Yehoshua. Possa abençoar mais esta pregação nesta hora. Amém.